Agradecer a Deus que nos deu o privilégio de ter o dinheiro. Talvez, meu filho, se o senhor não tivesse essa deficiência que o senhor tem, o senhor não tivesse lutado com tanto empenho e não tivesse procurado tantos companheiros para ajudá-lo, porque o senhor sente na pele o que muitos de nós não sentimos. Então o senhor foi um homem escolhido e preparado por Deus para se empenhar numa causa tão nobre, que é trazer esse hospital para a Presidente Prudente. Já estive lá no local por algumas vezes, orei muitas vezes. Quando eu passo a ver uma paradinha, estendo a mão e oro para que Deus equipe aquilo lá, mexa com as autoridades responsáveis, porque só alguém que tem uma dificuldade pode entender o que passa alguém que sofre uma causa tão difícil, que é uma deficiência física. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso excelentíssimo senhor, vereador Claudinei Neto, pelo empenho, e todos que externaram meu agradecimento, os que estão aqui, que são do Pirapozinho, da região, Anhumas, como eu vi citar aqui, lá de Narandina, e os demais que não estão aqui, mas que trabalharam por essa causa tão nobre. E o Senhor recompensa essas pessoas na glória um dia, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para o bem tem uma recompensa. Que Deus recompense tanto as pessoas quanto os familiares. E com a permissão dos senhores, para encerrar, eu quero deixar apenas 2 versículos bíblicos, 3 versículos bíblicos, que nós nos posicionamos nele. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por eles. Os senhores e os demais autoridades que aqui embaixo estão foram constituídos por Deus para alguma situação, alguma causa que os senhores trabalham nela. Fomos todos escolhidos e constituídos por Deus. Não é por um acaso que os senhores estão aqui, não é por um acaso porque alguém gostou da gente, nos ajudou a chegar lá. Não, é propósito de Deus. A Bíblia não erra, Deus não mente. Toda autoridade foi constituída por Deus e nós devemos nos sujeitar às autoridades. Coisas difíceis no tempo atual, nesse tempo que estamos vivendo. Mas quem ordena isso é Deus. Se somos cristãos, devemos obedecer a Deus. E Romanos 12, 7 diz: se o teu dom é servir, sirva. Se o teu dom é ensinar, ensine. Se o dom é servir, ensine. Faça com amor, faça com propriedade, faça com dedicação, faça com carinho, porque o dom foi dado por Deus para ser usado em benefício dos outros. E se for ensinar, se tem algum professor, algum diretor de escola aqui, ensine com zelo, porque foi dado esse dom também por Deus. E o último versículo: se é encorajar, haja como encorajador. Já viram que hoje em dia tem mais gente para desmotivar os outros, para desencorajar os outros, do que propriamente para encorajar? É mais fácil falar mal de todas as instituições, dos políticos, dos policiais, do que enfrentar a causa e levantar a cabeça e dizer: não é assim. Nós precisamos orar pela nossa nação, pelas autoridades, por aqueles que estão em evidência. Então, se é encorajar, seja um bom encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Aqui contribui, os vereadores contribuem para a administração pública, nós contribuímos de alguma forma para o bem da sociedade e devemos trabalhar em prol da causa do bem, porque nós fomos escolhidos para o bem. O mal é o inimigo do bem, e o bem está em Deus, está em Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo. E eu vi que o Senhor abriu a sessão dizendo: sob a proteção de Deus. Eu sei que Deus está nesse lugar. Você quer dizer amém? Amém. Para encerrar, se é exercer liderança, que ministre a liderança com zelo, e se é demonstrar misericórdia, amor, que realize com alegria. Se é liderar, vamos liderar com zelo. Nós estamos cuidando de pessoas, estamos cuidando de vidas, estamos trabalhando em prol da causa para a qual fomos escolhidos. E um dia, querendo, acreditando nós ou não,
Filipenses, o apóstolo Paulo diz que nós haveremos de comparecer diante dele com a cara descoberta, ou seja, sem maquiagem, sem máscara, sem desculpa, e ele vai então dizer a nós o que ele tem a dizer, para que lado iremos. E nós haveremos de comparecer diante dele com a cara descoberta, e diz que todo olho o verá, de quem crê e de quem não crê, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se a gente não crê, é a Bíblia que diz isso, é a palavra de Deus. E se a gente crê, vamos temer, porque nós vamos comparecer. Eu tenho uma história construída em Pirapozinho, 25 anos, não caí de paraquedas lá, lidero uma grande igreja, não em números de pessoas, mas um grande ministério. Fui também homenageado pela Câmara pelo meu serviço prestado. Lá tem uma história construída, graças a Deus, sou reconhecido naquela cidade pelo meu bom trabalho. Porque pelo mau trabalho, às vezes muita gente é reconhecido mais fácil. Quero fazer uma prece, se todos me permitirem, os que puderem, se colocam em pé. A Bíblia não manda fechar os olhos, mas eu vou pedir para que nós possamos nos concentrar. Eu quero fazer uma breve oração com a permissão do Senhor, que eu já extrapolei o tempo. Pai, eu quero te louvar e te dar graça por estas autoridades que foram constituídas pelo Senhor, que aqui estão. Abençoe cada um, abençoe a família deles, abençoe o bom trabalho deles e dê a eles habilidade, sabedoria e inteligência para que continuem trabalhando e desempenhando suas funções em prol da causa pública. Obrigado pela vida do Dinelo. Que o Senhor lhe conceda saúde, força, vigor no seu corpo, o ajude em tantas viagens. Pai, por onde esse homem anda, que a tua mão o sustente, o ajude. Nós sabemos que também, como nós, ele sente cansaço, sente fadiga, sente aflições, mas que o Senhor o ajude, o fortaleça, o renove suas forças no seu corpo físico e o sustente em tuas mãos de poder, e que muita coisa boa venha para Tarabai, para Inhumas, Narandiba, Pirapozinho, a região, através desses homens que o Senhor constituiu como autoridades para trabalhar na causa pública. Deus, eu agradeço essa oportunidade. Eu abençoo cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te louvo em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, por este ato de reconhecimento, por esta causa, em nome de Jesus, em prol do vereador Claudinei de Melo. E as palmas louvam o nome do Senhor. Muito obrigado pela paciência de ouvir. Peço perdão por passar o minuto. Não há necessidade de pedir perdão, pastor. Falar em Deus nunca é demais, tá? Obrigado.